Olá, sou o professor Carlos Holanda. Bem-vindo à nossa segunda aula de Biologia. Um bom estudo a todos. Vamos para o nosso primeiro slide. Biologia, bloco 2. Então, nesse primeiro slide, a gente vai compreender a ecologia. Então, o conceito de ecologia é uma condição da biologia que estuda as relações definidas que envolvem os seres vivos e a sua relação com o meio ambiente. É uma palavra que advém do grego, que se formam a partir das junções das palavras oikos e logos, que possui o significado de casa e estudo. Desse modo, o termo ecologia está alinhado ao estudo da casa, de cada organismo inserido em nosso planeta. Então, a palavra ecologia, quando se trata desse conceito de ecologia, nós estamos falando da forma como esses organismos estão inseridos no nosso sistema planetário, inclusive na natureza como um todo. Vamos agora para o nosso segundo slide. Como se divide a ecologia. Então aqui a gente vai perceber a divisão da ecologia. De modo geral, a ecologia possui duas subdivisões importantes: a autoecologia e a sinecologia. Com a autoecologia, o estudo é focado na análise de um organismo ou espécie, observando seu modo de agir e reagir. Juntamente com suas características biológicas, a sinecologia, portanto, aborda o estudo de grandes esferas de organismos e suas ligações com os demais. Dessa maneira, quando se analisa uma planta em uma determinada região, se configura, nesse caso, o estudo autoecológico. Por outro lado, quando se estuda todos os organismos dessa determinada região e suas ligações, logo isso representa um trabalho sinecológico. Temos aqui uma nota de rodapé que explica de forma mais didática a sinecologia, ramo da ecologia que estuda as inter-relações entre as comunidades de seres vivos e o meio ambiente. Então vocês perceberam a importância dessas duas palavras, autoecologia e a sinecologia, no estudo dessa diversidade que relaciona a ecologia. Nosso próximo slide. Níveis de organização estudados em ecologia. A análise da ecologia se distribui em 4 níveis importantes de organização. O primeiro está focado em população, que está relacionado ao conjunto de organismos de uma mesma condição de espécie, que vivem unidas em uma mesma área e possuem chances maiores de reprodução entre si do que com outros indivíduos da mesma espécie de outra área. Região. O segundo está relacionado à condição de comunidades, unidade populacional, que vivem em uma determinada área em ligação com os meios abióticos. O último ponto enfatiza a biosfera, considerado o nível mais amplo da ecologia, sendo correspondente a todos os seres vivos do globo planetário. Abiótico, relativo à abiose, ecologia, desprovido de vida. Fatores abióticos são todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema, derivadas de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do ambiente, como a luz, a radiação solar, a temperatura, o vento, a água, a composição do solo e a pressão e outros. Então, quando falar de abiótico, está relacionado a tudo aquilo que não possui vida,
está relacionada à luz, à radiação solar, temperatura, vento, água, composição do solo, entre outros. E quando se fala de biosfera, é importante compreender que está relacionado à esfera da vida, ou seja, tudo aquilo que compõe a vida no planeta. Vamos aqui para o próximo. Por que devemos estudar a ecologia, né? No caso aqui, a importância do estudo da ecologia. A ecologia busca estudar e compreender os seres vivos da Terra e suas ligações entre si e com o meio em que estão envolvidos. Para tanto, a ecologia aplica um estudo não só na esfera biológica, mas inclui outras condições químicas e físicas. É um estudo científico complexo e amplo que permite compreender perfeitamente como funciona o planeta. Estudando e entendendo como os organismos vivem e de como se alinham em suas relações, é possível desenvolver maneiras de preservação de espécies e até mesmo prever os danos negativos que uma determinada atitude humana pode provocar ao ambiente. Com essa reflexão é possível perceber que a ecologia se faz importante para desenvolver medidas de preservação de organismos vivos e a possibilidade para criar modelos científicos de fundamental importância para a preservação da biodiversidade e os recursos naturais de um modo geral. Pois bem, para que você tenha o conhecimento e a necessidade de cuidar do meio ambiente, é necessário que essa pessoa venha ter um suporte científico e um entendimento mais profundo em relação à ecologia, de como funciona o ambiente, de como a natureza reage diante das situações adversas. Dentro desse conhecimento, você tem a capacidade de criar condições para evitar possíveis catástrofes, trazendo aí a preservação dos organismos vivos e da natureza de um modo geral. Aqui nesse ponto, nós iremos estudar a dinâmica da vida. O excelente estabelecimento e sobrevivência das variadas espécies nos distintos meios ambientais, de vários fatores físicos, químicos e de cunho biológico, se ligam de maneira complexa e dinâmica. Recapitulando novamente o conceito biologia, se origina de duas outras, bio, que significa vida, e logos, que quer dizer estudo. Por sua vez, quer dizer estudo da vida. Assim, a biologia é um terreno científico muito amplo, que visa estudar todos os seres vivos que vivem na Terra, procurando entender os mecanismos que regem a vida como um todo. Então, perceber aqui, quando ele fala que a biologia é um estudo complexo, está querendo dizer que não se pode entender a natureza a partir de uma única observação. A natureza, para que ela possa ser compreendida e analisada com profundidade, ela deve ser estudada como um todo, ou seja, todos os seres vivos, que incluem plantas, animais e bactérias. Isso forma uma rede complexa de eventos e acontecimentos na natureza. A partir desse estudo é que você pode ter uma segurança maior e científica no estudo dessa dinâmica da vida. É uma dinâmica porque ela envolve uma série de fatores, de acontecimentos, de mudanças e de reações de acordo com as eventualidades, de acordo com os acontecimentos dos fatos que envolvem a natureza. Então, quando se diz que o estudo é científico, é porque ele possui uma complexidade, um amplo envolvimento na condição de compreender o mundo dos seres vivos. E assim você passa a entender como funciona a vida no planeta. Próximo.
A análise da biologia pode ser aplicada em vários níveis de sistematização dos seres vivos, incluindo o molecular, avaliando as moléculas que configuram o corpo dos organismos e até a forma de ligação entre os seres vivos, buscando compreender, nesse estudo, as relações do mundo vivo e não vivo. Nessa disciplina, iremos estudar o quanto é complexo e magnífico a dinâmica da vida em nosso planeta, que engloba as diversas formas de vida. Estudaremos a biosfera, o ecossistema, comunidade, população, sistemas e órgãos, molécula, célula, tecido e organismo. Então, com base nessa apresentação, a gente vai perceber todo o alinhamento relacionado a esses pontos, que envolve a análise do comportamento dessa natureza, se alinhando a todo esse sistema que envolve ecossistema, comunidade, população, molécula, tecidos, entre outros. Então, vamos entender agora o significado da palavra biosfera e a sua junção e a sua condição no planeta, juntamente com a realidade natural. Envolve todas as regiões do planeta habitadas por seres vivos, oceanos, lagos, rios, atmosfera e continentes. Desse modo, a esfera da vida não é homogênea, em função de vários fatores locais. Mas é possível afirmar que se alarga desde vários quilômetros de profundidade nos oceanos, até cerca de vários quilômetros de altura na atmosfera. Homogêneo, que possui igual natureza, ou apresenta semelhança de estrutura, função, distribuição, etc., em relação a, diz ser de qualquer coisa em comparação com outra, que apresenta unidade entre seus elementos. Ou seja, ela não é, a natureza ela não parte de uma única condição. Por isso que ela não é homogênea, ela tem uma relação com todos os sistemas, que inclui a vida nos oceanos, nos rios, nas florestas, a própria condição da atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, a nossa condição de respirar, o próprio Sol, que age diretamente no processo de formação e fotossíntese das plantas. Tudo isso depende dessa condição chamada biosfera, que eu já havia explicado antes. Biosfera, no caso, significa a esfera da vida. Ok? Vamos para o próximo. Aqui nós temos os ecossistemas. Inclui todos os seres vivos e todos os fatores ligados aos meios físicos, químicos e particular de uma área. No universo de um ecossistema, há uma ligação que envolve os seres vivos, e no meio dos seres vivos e entre os seres vivos e os fatores físicos e químicos do campo ambiental, desenvolvendo uma unificação funcional em que se verifica o movimento de energia e ciclo de matéria. Todos os ecossistemas do planeta Terra configuram a biosfera. Então, os fatores climáticos, a relação que envolve as plantas, as bactérias, o mundo visível e invisível dentro da natureza, que está relacionado a tudo aquilo que compõe essa gama universal de ecossistemas, está relacionado ao funcionamento da Terra e ao funcionamento dos seres vivos, ou seja, isso nós chamamos de ecossistema, relacionado à vida animal, vegetal e também à vida microscópica. Próximo ponto. Vamos entender o significado aqui no caso de comunidade. O que seria uma comunidade? Muito conhecido
no meio comum. Quando se fala de comunidade, nós estamos falando aqui também na biologia de outros campos da natureza. Então, no caso aqui, nós temos a biocenose ou biota. O que seria isso? Aquilo que envolve todos os seres vivos que habitam um determinado ecossistema. Isso envolve os organismos que conseguimos perceber a olho nu e outros que são vistos por intermédio de um microscópio. A exemplo de tudo isso se configura todas as plantas, todos os animais, fungos e bactérias. Então, a biocenose ou biota, comunidade biológica, é a associação de comunidades que habitam um biótopo. O termo biocenose foi criado pelo zoólogo alemão Carl August Möbius em 1877 para ressaltar a relação de vida em comum dos seres que habitam determinada região. Então, aquilo que inclui todos os seres vivos de uma região, nós vamos chamar eles de comunidade. E aqueles que estão vistos a olho nu, também nós iremos chamar de comunidade. E aqueles que não conseguem perceber a olho nu, necessitam da tecnologia de um microscópio para perceber a junção e a formação de bactérias, que é o mundo invisível. Nesse outro slide, a gente vai perceber o significado de população. Então seria, constitui todos os indivíduos de uma mesma espécie de ser vivo que vivem em um determinado ambiente. Como exemplo, se consolida todas as árvores de uma espécie de planta que ocorrem em um bosque, envolvendo todos os indivíduos de uma única espécie de macaco que vivem em uma área, a unidade de todas as populações que vivem em uma determinada área, dando forma a uma comunidade. Então, a população aqui no caso seria cada espécie específica de plantas, animais, entre outros. Isso forma a chamada população e que também dá condição em uma determinada área para formar a chamada comunidade. Sistemas e órgãos são organismos formados por mais de uma célula, que apresenta outros graus de hierarquia estrutural. Assim é analisado os graus de organização biológica, em ordem decrescente. O próximo nível é dos sistemas. Por exemplo, o macaco possui o corpo formado por conjunto de órgãos que auxiliam em uma função específica do corpo. Esse conjunto constrói um sistema. Desse modo, é o caso do sistema muscular, que é constituído por órgãos chamados músculos, que agem em conjunto na função de movimentação de partes do corpo. O órgão é cada uma de um sistema. O organismo representa cada indivíduo de uma população. Significa, portanto, cada árvore, cada macaco, cada bactéria é um organismo. Então, quando se fala de organismo, nós estamos falando de organização. Estamos falando de unidade, de junção, de formação e de condição de vida desses organismos, que está relacionado à vida das plantas, dos animais e também de bactérias. Quando se fala de que é orgânico, estamos aqui refletindo no sentido de que possui uma organização entre eles. Eles não existem à toa. Há algo não só que forma, mas também que dá sentido de organização, para que eles possam funcionar. A molécula. Cada universo molecular é constituído por 2 ou mais átomos. O estudo da vida no nível molecular é atualmente uma das áreas de amplo desenvolvimento dentro da biologia e tem garantido diversas informações significativas
para o entendimento de ampla gama de processos. A biologia molecular se relaciona com os vários outros meios inseridos dentro e fora da biologia. Então, é importante a gente entender como funciona essa condição molecular relacionada aos átomos. Então, o átomo seria aquela partícula invisível ao olho humano, ou seja, tudo aquilo que compõe a vida, não só a vida material, inanimada, como também a vida material que você percebe, que se movimenta. Então, o átomo, ele tem a condição de dar essa forma para que a vida exista. E a molécula, ela vai compor a condição atômica dentro e fora desses organismos. A célula, por exemplo, é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Diversos organismos são constituídos por uma só célula, que realiza todas as funções da vida. Os unicelulares, consequentemente, não possuem os níveis de organização de tecidos, sistemas e órgãos. Já os multicelulares, a divisão de trabalho entre as células do corpo, como exemplo, uma célula muscular, realiza a função de contração, uma célula nervosa realiza a função de recepção e transmissão de estímulos. Próximo. Morfologia. Estudo da forma, da configuração da aparência externa da matéria. Estudo da configuração e da estrutura externa de um órgão ou ser vivo. Unicelular é um organismo que consiste em apenas uma célula, ao contrário de um organismo pluricelular que consiste de várias células. O multicelular na biologia chama-se multicelular. Um organismo formado por mais do que uma célula, mas que, ao contrário dos seres pluricelulares, não forma tecidos, por ter uma estrutura mais simples. Morfologia, recapitulando, estudo da forma, da configuração, da aparência externa da matéria, estudo da configuração e da estrutura externa de um órgão ou ser vivo, ou seja, é responsável pela condição da aparência externa e da estrutura de um ser vivo, que está relacionada ao órgão, à condição dele ser, de como ele se organiza. E quando falamos de célula, uma célula, para poder existir, ela depende da condição de movimento. A célula, ela não existe por si só. Ela depende de uma série de mecanismos que só pode ser visto e estudado com microscópio, que dá a percepção e o funcionamento complexo da célula, ou seja, ela é como se fosse uma fábrica, um motor, que funciona para que todos os organismos do nosso corpo, relacionado à pele, órgãos, tudo, venha a funcionar. Isso acontece dentro das células. Por isso a importância de conhecer como se formam as células, de como elas funcionam. Aqui a gente vai perceber como se constitui a molécula. Cada universo molecular é constituído por 2 ou mais átomos. O estudo da vida no nível molecular é atualmente uma das áreas de amplo desenvolvimento dentro da biologia e tem garantido diversas informações significativas para o entendimento de ampla gama de processos. A biologia molecular se relaciona com os vários outros meios inseridos dentro e fora da biologia. Ou seja, essa relação de tudo aquilo que se constrói, de tudo aquilo que se movimenta, de tudo aquilo que está relacionado à vida,
tem uma ligação direta com a formação dos átomos e das moléculas, que estão tanto inseridos no meio ambiente como também fora da biologia. O estudo do átomo, inclusive, ele é estudado também na questão química, também é estudado na física, tendo essa relação com as outras disciplinas, as outras ciências. O tecido. Então, cada órgão é formado por um conjunto de tecidos, e cada tecido corresponde a um conjunto de células, que atuam de modo integrado na relação de funções específicas. Alguns organismos multicelulares não apresentam esse nível de organização biológica. Eles não possuem tecidos, apesar de serem formados por muitas células. Consequentemente, não possuem órgãos, nem sistemas. Então, o tecido ele tem uma formação composta e desenvolvido pelas células, que é um conjunto de células, mas isso não quer dizer que todos sejam multicelulares, ou seja, nem todos possuem uma formação de várias células. Geralmente uma célula funciona isolada, mas as células multicelulares elas têm uma formação mais complexa, dependendo uma da outra. Característica da vida. A característica da vida. Os seres vivos caracterizam-se pela presença de composição química complexa e definida. Ou seja, a vida, por exemplo, a vida humana, a vida de uma planta, a vida de um outro animal, para que essa vida possa existir, ela não existe simplesmente. Ela precisa e ela depende de uma complexidade, ou seja, de uma composição química, para que ela possa existir. Ela dá início na sua condição microscópica, até chegar à sua forma definida. Aí nós temos aqui o metabolismo e o anabolismo e o catabolismo. Mas na frente nós iremos ver com mais profundidade. Temos também aqui o chamado código genético, DNA e RNA simultâneos. A irritabilidade, ou seja, resposta a estímulos externos, ação e reação. Nutrição, autrótrofos e heterótrofos. Crescimento. Nós temos a reprodução sexuada ou assexuada. Nós temos também aqui a hereditariedade, transmissão de genes, a mutabilidade, a evolução, capacidade de adaptação ao ambiente, movimento, ciclo vital. Aí temos os níveis de organização em biologia. Nós temos os átomos, menores unidades da matéria. Nós temos as moléculas, formadas por um conjunto de átomos. Os organoides, componentes funcionais das células, com origem comum. Células, menor estrutura dotada de vida. Órgãos, conjunto organizado de órgãos. Indivíduo ou organismo complexo, formado por diversos sistemas, trabalhando de maneira organizada. Aí nós temos também dentro da biologia o estudo da virologia, ou seja, o estudo dos vírus, a bacteriologia, o estudo das bactérias, a micologia, relacionada ao estudo dos fungos, a microbiologia, o estudo dos seres vivos microscópicos, bactérias, protozoários, entre outros. Aí nós temos a parasitologia, o estudo das relações entre parasitas e hospedeiros e suas consequências. Botânica, estudo dos vegetais. Aí temos também ecologia, estudo das interações entre os seres e o ambiente onde vivem. Temos a morfologia, estudo da forma
das estruturas que compõem um organismo, a fisiologia, estudo do funcionamento das estruturas que compõem um organismo, evolução, estudo da ancestralidade das espécies e seus processos de transformações ao longo dos anos, ao longo do tempo. Genética, estudo da hereditariedade e dos genes. Bioma, grande ecossistema dotado de clima, flora e fauna. Tópicos: biosfera, conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Método científico. Como se dá o método científico para estudar a biologia? O método científico trata da sequência de procedimentos para a correta produção de conhecimento científico, de acordo com regras estabelecidas. Etapas. São etapas do método científico. O método científico trata da sequência de procedimento para a correta produção de conhecimento científico, de acordo com regras estabelecidas. São as etapas do método científico. Primeiro, observação de um evento. 2. Lançamento de hipóteses. 3. Testes das hipóteses por meio de experimentos, obedecendo à existência de um grupo controle de um grupo experimental. 4. Análise dos resultados, conclusivo ou não conclusivos. 5. Se os resultados forem conclusivos, lançamento de uma teoria. Então, para que algo seja considerado seguro no campo da ciência, é necessário, primeiramente, que passe por todos esses parâmetros, para que a ciência possa ter segurança daquilo que foi estudado. Isso é aplicado não só na biologia, como nas demais disciplinas, acompanhando todos esses padrões de análise, para poder ser considerado uma ciência. Então, reforçando aqui o aprendizado, vocês vão perceber durante os slides que a primeira questão até a 10ª questão, ela vai estar relacionada àquilo que foi colocado em evidência durante a leitura. Por exemplo, defina com base no texto o conceito de ecologia. Então você vai fazer uma releitura e vai tentar, a partir daí, pode ser com as suas palavras, com base no que você entendeu, explicar o que é ecologia, que conceito é esse. 2. Que período surgiu o termo ecologia? 3. Quais as divisões da ecologia? 4. Fale sobre a importância do estudo da ecologia. 5. Explique o significado de biosfera. 6. Comente o significado de ecossistema. 7. Aborde a respeito do tema comunidade. 8. Explique a respeito do tema população. 9. Explique sobre o sistema e órgãos. E 10. Comente sobre moléculas. Então, gente, aqui a partir da reflexão que vocês vão fazer do slide, vocês podem também copiar no caderno para poder garantir uma reflexão maior do significado do estudo de vocês. E a partir daí, quando você copia, você também vai fazendo aquele reforço, porque você também está copiando, está exercitando. Então esse reforço, ele necessita não só de leitura, mas também que você escreva, que você se desenvolva, para a partir daí você ter uma maior fixação do conhecimento. Então, vocês procurem não só ver o vídeo,
só uma vez. Procurem ver 2 vezes, se puder ver mais de uma vez, até que vocês possam adquirir mais informação sobre o conhecimento. Aí agora vocês vão escutar aqui só um pouco mais, quer dizer, do aprofundamento maior relacionado ao que a gente acabou de ver aqui no slide. Então nós vamos entender o que seria a hidrosfera, que também está relacionado a esse conjunto da ecologia. A hidrosfera significa o conjunto de partes líquidas que cobrem parcialmente a superfície da Terra. Ou seja, quando se fala de hidrosfera, nós estamos falando de água, que está relacionado aos oceanos, os rios e também aquele vapor de água que cobre o planeta Terra. Quando vocês escutarem também a palavra ecosfera, está relacionada ao conjunto de regiões do universo onde podem existir organismos vivos. Então a ecosfera está relacionada a tudo aquilo que compõe os organismos vivos, chamado de ecosfera. Método, relacionado aos métodos científicos, procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa. Então, na biologia, para que ela possa ser estudada com maior seguridade, para ela ser instituída como ciência, foi preciso estabelecer um método, um método de pesquisa, método de aprofundamento nessas pesquisas, para que a gente possa ter o conhecimento da biologia e ela ser atuada com segurança em outras áreas, inclusive na medicina. O processo organizado, lógico e sistemático, ou seja, unido e organizado de pesquisa, instrução, investigação e apresentação, analítico e dedutivo. Isso é o que compõe a condição científica. Anabolismo, que vocês também precisam entender o que seria o anabolismo. É uma área da bioquímica, fase do metabolismo, concernente às reações de biossíntese e depende de energia dos componentes celulares, a partir de moléculas precursoras menores e mais simples. Ou seja, dentro do anabolismo é estudado a condição química que envolve a energia, ou seja, nenhum ser vivo ele consegue viver sem a condição da energia. Então essa energia compõe a formação desses seres. A fisiologia, conjunto de fenômenos metabólicos em que, após simplificadas pela digestão, as substâncias são recompostas e incorporadas nas células. Assimilação, ou seja, a célula unida com o metabolismo consegue gerar essa energia a partir da digestão, conhecido como metabolismo. Isso ocorre nos seres vivos como um todo. Aí nós temos o catabolismo, fase do metabolismo em que ocorre a degradação pelo organismo das macrocélulas nutritivas com libertação de energia. Então ocorre essa degradação, ou seja, essa digestão, e a partir daí a libertação de energia, que vai dar condição para que os seres vivos possam existir, e se movimentar. Então esse metabolismo, que é o conjunto de transformação no organismo vivo, pelas quais passam as substâncias que o constituem, reações de síntese, anabolismo e reações de dessimilação, catabolismo, que liberam energia. Ou seja, o alimento ele é transformado em energia. Essa energia ela se dissolve para todo o organismo, ocorrendo aí um processo de síntese. Essa síntese significa a formação comum e a dissolução dessa energia de forma trabalhada pela célula, juntamente com o metabolismo. DNA,
É a sigla que significa ácido desoxirribonucleico, e é nele que a nossa informação genética está contida. Através dele, os seres vivos conseguem transmitir as características do seu organismo para os descendentes. Esse artigo é um resumo sobre o DNA. Então, o DNA é a capacidade da gente saber da nossa origem genética. O ser humano, ele nasce, ele tem uma ligação genética, partindo de uma corrente de DNA que teve a sua iniciação. Hoje muito estudado e muito bem entendido pela ciência. O RNA ou ARN é a sigla para o ácido ribonucleico ou uma macrocélula, ou seja, uma célula maior, essencial para várias funções biológicas. Como o nome indica, o RNA é um ácido nucleico, assim como o DNA, e funciona na regulação, codificação e decodificação dos genes. Ou seja, os dois têm uma ligação, nessa função e nesse envolvimento e funcionamento do DNA. Biosfera, só recapitulando, como fosse uma revisão, significa esfera da vida, são as condições ambientais em que se processa a vida animal e vegetal da Terra. É a camada do globo terrestre habitada pelos seres vivos. Contém o solo, o ar, a água, a luz, o calor e os alimentos, que fornecem condições necessárias para o desenvolvimento da vida. Aquilo que a gente comentou antes, tudo que envolve a natureza, tudo que envolve bactérias, tudo que envolve a vida na sua ligação, é conhecido na biologia como biosfera, ou seja, a esfera da vida. Nós temos aqui uma reflexão sobre o entendimento do átomo. Para os pensadores do atomismo, ou seja, os precursores que refletiram e teorizaram sobre o átomo, cada uma das partículas minúsculas, eternas, indivisíveis, que se combinam e desagregam movidas por forças mecânicas da natureza, determinando desta maneira as características de cada objeto. Ou seja, o átomo são condições invisíveis ao olho humano e que são consideradas indivisíveis. Os primeiros filósofos que trataram sobre o átomo ficaram conhecidos como atomistas. São os estudiosos de cada uma das partículas minúsculas e que são consideradas eternas, que é o que dá forma a tudo. É o que dá forma às plantas, os animais, as pedras, o ar, a água, tudo que está no seu entorno, tudo que está em você é composto por átomo. Fungos são seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares ou pluricelulares. Eucariotas com um núcleo celular heterótrofos. Por um lado, muitos fungos são considerados parasitas e transmitem doenças aos animais e plantas. A molécula. Molécula é um conjunto de átomos. Ou seja, para existir uma molécula, ela tem que estar constituída por vários átomos, iguais ou diferentes, unidos por ligações. Essas espécies químicas são eletricamente neutras e representam a unidade formadora de uma substância. Existem moléculas simples, como o oxigênio, O2 do ar que respiramos. Então, tudo que constitui a matéria e tudo que constitui aquilo que não percebemos está relacionado a moléculas, que inclui também a unidade dos átomos. Os organoides.
Um organoide é um conjunto seminal tridimensional, ou seja, três dimensões, cultivado em laboratórios especializados em medicina regenerativa. A técnica para crescimento de organoides melhorou rapidamente desde o início dos anos 10 e foi eleita pela revista The Scientist como um dos maiores avanços científicos de 2013. Sexuada. Os seres sexuados ou seres diploides são aqueles que vêm de uma carga genética de 2N, isto é, eles vêm do pai e da mãe do indivíduo. Neles, a reprodução sexual a partir de dispositivos reprodutivos diferenciados, masculinos e femininos, e pela fertilização, união dos gametas, ocorre a formação do zigoto. Ou seja, a formação sexuada seria a condição do sexo feminino com o sexo masculino, para poder dar a condição aí da vida humana e de outros animais. Ele vai necessitar dessa diferença, o masculino e o feminino. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução que ocorre sem a conjugação de material genético e existe um único progenitor, que se divide por mitose. Os seres provenientes deste tipo de reprodução são geneticamente iguais ao organismo que os originou e são denominados clones, ou seja, não necessitam da reprodução sexuada, né, para poder ter um semelhante. Células eucarióticas. Eucariontes ou células são mais complexas do que protocarióticas, pois possuem membrana nuclear individualizada e vários tipos de organelas. Uma célula eucariótica possui um envoltório nuclear que protege o material genético que contém um ou mais núcleos. Aí nós temos aqui também os autótrofos. São seres que produzem seu próprio alimento. Então, os autótrofos são seres que produzem moléculas, são capazes de produzir moléculas orgânicas, complexas a partir de moléculas inorgânicas, simples. São seres capazes de pegar os nutrientes, que é essa matéria inorgânica simples, e através de seus processos energéticos, de seu metabolismo, construir com esses nutrientes matéria orgânica complexa. No caso das plantas, a matéria orgânica complexa seria a glicose e o amido. Aí nós temos aqui os heterótrofos, seres capazes com o seu metabolismo de quebrar moléculas orgânicas complexas em moléculas inorgânicas simples, ou seja, ele faz o inverso do autótrofo. Portanto, ele pega a matéria orgânica complexa, quebra ela em matéria inorgânica e assim ela retorna na forma de nutrientes. Nesse caso, heterótrofo quebra o autótrofo, produz, formando um ciclo. Seres heterótrofos realmente está relacionado aos animais, e seres autótrofos são seres também conhecidos de cadeia primária, sendo também produtores de seu próprio alimento, sendo também questionável, já que outros seres também vão utilizar desse alimento. Então é perceptível durante o estudo que a relação de um ser vivo, ele depende da condição que envolve esse ciclo dinâmico da natureza. Ou seja, a condição química, a condição energética, a condição funcional de plantas, bactérias e animais como um todo, depende de todo um ciclo vital. Esse ciclo vital é que dá a condição e a formação de toda a biodiversidade. Então, quando o ser humano ele
ele age de forma inescrupulosa na natureza, às vezes pensando somente na condição da lucratividade, esse impacto ele ocorre direto ou diretamente na natureza. E quando ele ocorre direto ou diretamente na natureza, logo toda a cadeia alimentar e todo o sistema global que envolve a biodiversidade sentirá os efeitos. Por isso a importância de estudar essa condição da biologia, mas estudar no sentido de compreender como ela funciona, para que ela serve e qual o rumo que deve ser dado para esse estudo. Sempre ressaltando que o conhecimento na área da biologia não é um conhecimento apenas para você ter isso como saber, como uma vaidade, mas é um conhecimento que você também pode utilizar no seu dia a dia, no sentido de preservação da vida, da natureza, do meio ambiente. Não é só uma condição para você tirar uma nota, passar na prova e receber o diploma. É um conhecimento de fundamental importância para garantir a benevolência da vida, no sentido de respeitar, no sentido de não degradar, no sentido de você valorizar todo esse ciclo vital, porque aquilo que é atingido, por mais que você não dê muita atenção, pode ser até um micro-organismo, isso gera a curto, a médio ou a longo prazo, isso vai depender muito do efeito que for causado nesse meio ambiente. Esse impacto, ele, com certeza, ele poderá se prolongar por várias gerações, porque a natureza, quando ela é danificada, ela pode levar milênios para se recuperar. Por isso a importância do estudo e dessa tentativa permanente de se estudar a biologia, de entender como funciona as bactérias, como funciona essa formação e mutação de vírus, por exemplo, que nós estamos vivenciando na atualidade. O entendimento não só de saber, mas de ter a capacidade de criar uma condição, um conhecimento maior para poder entender como utilizar esse conhecimento a fim de trazer algo positivo, a fim de trazer uma educação, a fim de trazer uma consciência em relação ao respeito à natureza e à vida como um todo. Por isso a importância do estudo da biologia, não só da disciplina como matéria, mas do entendimento dos ramos científicos que essa biologia traz, a fim de gerar uma reflexão, e a partir dessa reflexão você ter um entendimento e uma consciência responsável em relação à vida, em relação às plantas, em relação aos animais, em relação ao ar que a gente respira, em relação ao ambiente que você está inserido, e a partir disso você se tornar uma pessoa melhor, novos hábitos, nova forma de ver a vida, nova forma de compreender a vida, e a partir daí, com esse novo hábito, você se torna uma pessoa melhor e, consequentemente, o mundo também e o ambiente vai se tornando um ambiente melhor de se viver, de se conviver, de respirar e, claro, e a vida se prolonga com muito mais qualidade, porque a forma negativa que é dada em relação à natureza é como se o ser humano não existisse na natureza. Mas quando a natureza é afetada, nós também somos afetados. Refletir sobre essa condição.
Quando não se reflete nessa condição, se torna mais difícil a percepção dos impactos causados pelo ser humano na natureza. O ser humano ele tem o poder de transformar, tem o poder também de destruir o meio ambiente, e faz isso de forma pensante, sem muitas vezes se preocupar com as maiores consequências que poderão vir provocado por uma atitude muitas vezes voltada só pelo interesse de desenvolver ali um projeto visando somente a condição do bem do lucro. Recapitulando novamente. Diferentemente de uma ciência que busca estudar, mostrando os impactos, e muitos não se apropriam dessa ciência para entender os impactos e, a partir daí, procurar fazer um projeto que venha interferir no meio ambiente, mas sem causar tanto danos à natureza, como fazem em alguns países pessoas que já vêm ao longo do tempo aplicando políticas e projetos que têm como objetivo não só construir naquele ambiente, mas também como reflorestar, conseguir reconstituir áreas que foram devastadas antes, a fim de trazer a fauna e a flora para aquela região. E claro, quando isso é feito, não só a vida humana, como os outros seres vivos, agradecem como todo. É perceptível agora com a quarentena, depois do isolamento social e o pouco uso de poluição, de carros, a natureza já foi comprovado pelos estudos e observação de satélites que a Terra está menos poluída, ou seja, o ciclo, o movimento, esse mundo acelerado, ele vem causando uma série de problemas. Mas é possível pensar e repensar formas mais conscientes e saudáveis para a vida, não só do ser humano, mas da vida como um todo. Porque quando se fala de vida, estamos falando de uma vida geral, não é só uma vida que envolve o ser humano, mas uma vida na sua amplitude. Ou seja, é uma situação holística que envolve o globo, que envolve o planeta, a atmosfera e tudo aquilo que está relacionado à vida em sociedade. Eu espero que vocês tenham compreendido. É um pouco cansativo, mas é necessário. Vocês podem também utilizar a própria internet para fazer pesquisas e auxiliar nessa aula que a gente teve hoje. Então, boa reflexão para vocês. Eu espero que tenha sido positivo essa aula. Até a nossa próxima aula. Valeu, gente.